passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Diga o quanto você crê em Deus. Diga o quanto você o ama. O quanto você pertence a Ele. Porque Ele deu tudo por você. Ele deu sua vida por você. Já imaginou o quão importante nós somos para Deus? E às vezes a gente deixa Ele de lado. Às vezes a gente esquece, pensa muito no nosso eu. Então declare para Deus o quanto você o ama, o quanto você se entrega a Ele. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, sim, Senhor. A tua igreja te adora. E canta ele, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante a ele, a igreja adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adora, a tua igreja te adora.
és tabernáculo, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e a glória não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bom dia, graça e paz a todos, bom domingo a todos nós, né? Que dia maravilhoso que o Senhor preparou para aqueles que o amam, e eu creio que, como eu, você também ama ao Senhor. Eu quero louvar e bendizer ao Senhor pela sua vida, por você que está dedicando esse tempo a honrar a Deus, dedicando esse tempo, né, engrandecer a Deus. Você que está nesse domingo de manhã, deixando aquela preguicinha, deixando aquele soninho, para poder fazer o melhor que há de ser feito, que é agradecer e engrandecer a esse Deus que tem zelado por nós, que tem cuidado de nós, que tem feito por nós muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós merecemos. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui nesse dia, também compartilhando de tudo que Ele tem dado a mim, um pouco do que Ele tem realizado na minha vida. Quero agradecer a nossa apóstola Latéia, quero agradecer ao profeta Alfredo por essa oportunidade e também agradecer a todos os pastores,
a todos os nossos irmãos pastores, todos os nossos companheiros do reino, todos os nossos irmãos que contribuem, têm contribuído também para o meu crescimento, têm contribuído para que a cada dia eu me torne uma pessoa melhor diante do Senhor, melhor para o seu reino. Amém? Eu queria convidar você nesse momento a estar orando comigo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Se você está em família, pegue na mão do seu irmão que está aí do seu lado, pegue na mão dessa pessoa maravilhosa que o Senhor lhe concedeu a ser família e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e bendizer nessa manhã, queremos te agradecer e engrandecer porque o Senhor é bom. O Senhor não tem se apartado de nós, muito pelo contrário, o Senhor tem a cada dia mais se achegado a nós pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor, meu Pai, vê em nós que nós ainda não vemos. Eu quero te agradecer por cada vida, por cada família aqui representada, meu Pai, por cada pessoa que depois de um tempo assistirá a esse momento e que essa palavra, essa semente que vai ser lançada nessa manhã, ela alcance os corações. E meu Pai, ela alcance essa boa terra que é o coração do teu filho e da tua filha, e ela cresça e ela dê o seu fruto no seu devido tempo. Eu quero te louvar e bendizer, meu Pai, por cada família, te agradecer por cada vida e te pedir, Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, vem sobre nós, nos convence daquilo que nós precisamos, nos ensina aquilo que nós precisamos e que nós venhamos caminhar a cada dia em retidão diante do Senhor para a honra, glória e louvor do seu santo e precioso nome. Amém, amém e amém. Queridos, o nosso tema de hoje é fidelidade e honra, né? São duas palavras fortíssimas que expressam muito do caráter de cada indivíduo, de cada um de nós. Eu gosto muito de estudar a origem das palavras. Quem anda comigo sabe que eu gosto muito dessa questão de saber da origem, de como nasceu essa palavra. E eu achei algo muito interessante quando se fala de fidelidade, de honra, e eu quero compartilhar com vocês. A fidelidade é a qualidade, né, de quem é fiel. Então, quando nós falamos de alguém de fidelidade, fala da qualidade daquele que realmente deseja ser fiel a Deus, ser fiel às autoridades, ser fiel às pessoas a qual Deus colocou sobre a sua vida. Fidelidade fala de preservar as características originais, né? Quando você é fiel, você está preservando, né, com fidelidade aquilo que foi colocado sobre você, foi dado a você, né? Quando fala de fidelidade, fala de se manter fiel à referência. E a referência, quando fala de referência, fala de relacionamento, fala de pessoas. E aí vem uma pergunta: quem é a sua principal referência? Ou melhor, quais são as suas referências? Quais são as referências que você se relaciona aqui na Terra, que você é fiel a elas? Quem são as referências que você é fiel? Quem realmente você se relaciona e que você tem aprendido muito com ela? Deus? Seus pais? Esposa, avós, tios, tias, discipuladores, pastores, educadores? Quem são suas referências? Quem são as pessoas que têm influenciado a sua vida a ponto de você olhar para elas e ser fiel a elas naquilo que elas têm te ensinado, elas têm te ajudado no teu crescimento e você tem aprendido com elas? Quem são essas pessoas que você tem sido fiel a elas, né? Então, quando fala de fidelidade, nós não podemos pensar somente em nós. Nós muitas vezes queremos que as pessoas sejam fiéis a nós. E a questão é, nós temos sido fiéis com as pessoas? Nós muitas vezes, eu falo assim, nós como pastores, nós muitas vezes queremos que os nossos discípulos, as pessoas que Deus tem agregado à nossa vida, tem trazido para caminhar conosco, nós desejamos que elas sejam fiéis a nós. E nós, como temos sido fiéis à nossa liderança? Você que está chegando no ministério, né? Como você tem se relacionado em fidelidade com a pessoa que Deus colocou na sua vida para ajudar a trilhar a sua vida até a eternidade, até o dia, né, que você vai ser conhecedor direto de Deus, que a gente vai abrir os olhos e vai ver o Senhor.
Como você tem caminhado em relação a isso? E quando você caminha com fidelidade, quando você anda com fidelidade, né, você também aprende o valor da honra. E honra fala de reputação, fala de dignidade. Né? Reputação fala de podar. É interessante, o original da palavra reputação é podar, ou seja, é repodar. Ou seja, a cada dia mais você permitir ser podado, você permitir ser trabalhado, retirado as impurezas para que você cresça e dê muitos frutos. Essa é a origem da palavra reputação. E honra fala de reputação e, como eu falei, fala também de dignidade. E dignidade é interessante que a dignidade ela fala daquele que é valioso, daquele que é compatível com os propósitos. Então eu tenho entendido uma coisa, que honra fala de ser podado várias vezes, ser trabalhado várias vezes para ser compatível com os propósitos, e esses propósitos é que vão nos levar ao destino que nós desejamos, ao destino que Deus deseja para nós, ao lugar onde Deus preparou para nós. Então, quando eu caminho com fidelidade, quando eu caminho com honra, quando eu sou fiel às pessoas a quem Deus me colocou, primeiro, claro, gente, fiel a Deus, isso aí é indiscutível, mas eu também tenho que aprender a caminhar com fidelidade e honra às pessoas que Deus tem colocado na minha vida para me podar. As pessoas que Deus tem colocado na minha vida para eu ser fiel a elas durante a poda, ser fiel a elas para que eu seja compatível com os propósitos pelo qual eu fui chamado a viver. Então entenda uma coisa, quando eu e você permitirmos nos aprender com o Espírito Santo, aprender com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, os princípios de fidelidade e de honra, nós enxergamos isso em Deus, nós enxergamos isso em Jesus, nós enxergamos isso no Espírito Santo, e Ele deseja que nós, que somos a sua imagem, a sua semelhança, venhamos também caminhar em princípios de fidelidade e honra, em princípios que vão nos levar a viver o propósito, vai nos fazer compatíveis com o propósito. E por isso que nós temos que ser fiéis. Por quê, querido? A fidelidade, ela é provada nos momentos difíceis. Vou aqui imitar o meu profeta Alfredo, né, que eu vou honrar o meu profeta com a canequinha também, quando ele vier, eu tenho que presenteá-lo com a canequinha. Entenda, quando eu sou testado, provado na minha fidelidade, é no momento, querido, que eu sou podado. É no momento em que as coisas parecem difíceis. Afinal, qual é o pai que não corrige o seu filho? Qual é o pai que não poda o seu filho? Entenda uma coisa, a poda não é arrancar algo que vai te fazer aleijado, vai te impedir de alguma coisa. Muito pelo contrário, a poda é justamente para você expandir, para você crescer. Qual é o pai que não corrige o filho? E qual é o filho que, ao ser corrigido, não é fiel a esse pai, que vai ter sucesso na vida, que vai crescer na sua vida, que vai atingir algo melhor na sua vida? Não existe, querido. Porque se Deus corrige a quem Ele ama, essa correção, como o próprio nome diz, é para que seja alinhado, como diz aqui a palavra dignidade, né? É para ser compatível com o propósito, é para ser alinhado com o propósito. Então eu e você precisamos aprender a permitir ser podados pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos aprender e desejar ser podados pelo Espírito Santo. Um dia desse, um tempo atrás, melhor dizendo, eu estava pregando aqui na igreja e a gente ouve muito falar de uma palavra chamada castigo. E quantos de nós, fale aí, quando a gente recebeu um castigo, que coisa mais horrível, né? Que coisa difícil. Mas quando você pega o original da palavra castigo, você vai desejar ser castigado. Por quê? O original da palavra castigo é nos tornar casto, ou seja, puros, brancos, limpos, né? Alvos.
Ou seja, quando eu sou castigado, significa, olha, eu estou te tornando puro, eu estou te tornando alvo. Ou seja, eu quero melhorar a sua vida. Então o castigo ele não é uma punição. O castigo é um processo para a purificação. A poda é um processo para o crescimento. E eu e você precisamos exercer fidelidade e honra para que os propósitos sejam alinhados, a poda venha para que nós venhamos atingir esses propósitos. Então, eu e você, querido, precisamos aprender a viver fidelidade e honra. Tem um texto aqui em Romanos, capítulo 13, no versículo 1 em diante, diz assim: toda alma esteja sujeita, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Olha, vamos parar aqui um pouquinho. Olha que forte é isso. O Senhor tem colocado autoridade sobre as nossas vidas. O Senhor tem colocado pessoas sobre as nossas vidas. Ele ordena, ou seja, Ele dá ordem a essas pessoas. Ele coloca essas pessoas para elas nos direcionarem. E Ele está dizendo, é quem resiste à autoridade. Quem resiste, quem quer ficar longe, quem não quer aceitar, vai receber a condenação. Olha só, continua no verso 3, porque os governantes não são o terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela, porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Preste atenção nisso. A autoridade é o ministro de Deus para o teu bem. O teu pastor é o ministro de Deus para o teu bem. O teu discipulador é o ministro de Deus para o teu bem. Profeta Alfredo é o ministro de Deus para o teu bem. Apóstolo Lateia é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, continua. Teme, pois ela não traz espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. Ou seja, ele está dizendo, olha, agora vamos colocar no contexto, tá, querido? Está falando da autoridade da época, os reis e tudo mais, onde eles impunham condenações às pessoas que não praticavam o bem. Mas presta atenção, aqui o Senhor, hoje nós não condenamos ninguém a açoite, não condenamos ninguém a nada, mas entenda uma coisa, quando você não está sujeito à autoridade, você não está debaixo ali da cobertura, você não está debaixo da direção dada, você fica exposto. Quando a gente olha para o Novo Testamento, é a ovelha que saiu do aprisco, a ovelha que saiu do cuidado do pastor. Ela está exposta a toda e qualquer violência que venha de fora. Ou seja, o pastor ele não vai bater na ovelha, o pastor ele não vai matar, ele não vai agredir a ovelha. Porém, essa ovelha, por não estar sujeita, ela fica sujeita a condenações de fora. Ela fica sujeita a ações que vêm de fora que vão prejudicá-la, que vão maltratá-la. Estão entendendo? E ele está dizendo, olha, se você não fizer, se você não sujeitar por causa da ira, faça pela consciência. Se você não vai se sujeitar com medo de apanhar, mas faça porque você tem consciência. E quando fala de consciência, querido, é você entender, é você começar a compreender o processo e entender que é necessário. E aí ele continua, e é interessante esse texto que diz assim, e também, por esta razão, pagai tributos, ou seja, pague os seus impostos, cumpra a sua fidelidade, seja pela ira, cuidado, não vai acontecer, mas se a gente for olhar aí no nosso dia a dia, no governo hoje, se você não paga imposto, não vem o leão não vem atrás de você, querendo comer aquilo que você não honrou, aquilo que você não foi fiel,
né? Eu não estou colocando aqui juízo de valores, mas compreenda o que eu estou falando. Então diz assim: por esta razão pagai tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre essa mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem deveis imposto, imposto. A quem deveis temor, temor. E a quem honra, a honra. Eu não coloquei aqui, mas nos versos de antes, mais à frente diz assim: e a única coisa que você deve dever a alguém é o amor. A única coisa que você deve, se você tiver que dever, é o amor. Então a fidelidade e a honra, nós temos que compreender quem são as pessoas que Deus tem colocado para direcionar a nossa vida, para dar direção à nossa vida. Quem são os ministros de Deus que Deus tem levantado para dar direção à nossa vida? Quem são as pessoas que Deus tem usado para guiar a nossa vida? Aí você pode falar: mas fulano é assim, Beltrano é assado. Querido, é a palavra de Deus que tem que definir quem é um ministro de Deus. É você olhando pela palavra, é você olhando as ações da pessoa. Mas entenda, toda autoridade, como diz aqui nos versos que nós lemos, toda autoridade é ordenada por Deus. Não existe autoridade que não venha de Deus. Então o que eu e você precisamos compreender é quem é a autoridade e qual é o meu papel. Como discípulo, qual é o meu papel diante da autoridade, como eu devo cumprir, como eu devo exercer. Qual é a minha função, quais são as minhas atribuições diante da autoridade. Quais são os meus deveres? Eu tenho direitos também, claro, mas quais são os meus deveres? Por isso que ele diz: a quem deveis tributo, tributo, imposto, imposto, temor, temor. A quem honra, a honra. E é interessante, eu acho muito legal quando Deus fala também sobre honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E um princípio que eu sempre coloco para as pessoas quando eu vou falar sobre pai e mãe é o seguinte: o Senhor não disse honrai pai e mãe quando eles fazem tudo que você quer, quando eles são bonzinhos com você, porque eles foram legais com você. Ele está dizendo: honra o pai e a mãe, porque se você teve uma vida, se você tem uma vida que você pode hoje viver nessa terra, é graças a esse homem e a essa mulher. Não importa quem eles foram, não importa como eles foram. O que importa é que você os honre. E eu te quero dizer uma coisa, querido: é isso que é a poda. É aí que vem a questão da honra. Você pode colocar 1000 questões. Você pode colocar vários, questionamentos dos porquês. Mas é nessa hora que você necessita ser podado, para que você possa honrar aqueles a quem Deus colocou sobre a sua vida. Amém? É claro que isso é um assunto muito complexo, que depois, se você quiser me procurar para a gente conversar sobre isso, eu posso lhe ajudar. Mas nós precisamos aprender a honrar, ser fiéis. Ser fiéis, honrar. Então, quando fala desse princípio, pai e mãe, né? Quando fala desse princípio de honrar ao Senhor, honrando o pai e a mãe, é muito forte isso. E às vezes o que acontece? Muitas vezes no meio do caminho nós às vezes buscamos alguns artifícios, algumas artimanhas para não cumprir aquilo que nos cabe. É interessante que lá em Mateus capítulo 15 diz assim: pois ordenou Deus, honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe seja punido com morte. Estamos falando de Novo Testamento, tá bom? Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: olha, isso aqui é a oferta ao Senhor, a ajuda que de mim vocês deveriam receber. Ou seja, olha, eu vou dar uma desculpa aqui, eu vou dar para Deus, tá, pai? Mãe, vocês vão passar fome, pai. Vocês vão passar fome, mãe, porque eu estou ofertando a Deus. E a esse jamais estará obrigado a honrar o seu pai e sua mãe com seus bens. Olha só o que os fariseus da época diziam, né? Se eu disser que eu estou dando para Deus,
eu não preciso honrar o meu pai e minha mãe com os meus bens. E o Senhor está dizendo, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entenda uma coisa, quando ele está falando disso, ele está falando sobre honra, sobre ser fiel ao pai e à mãe, e sobre criar por religiosidade, por tradições, ficar criando artifícios para não cumprir aquilo que deve, para não fazer aquilo que tem que ser feito. E você lembra que o Senhor disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Mas aí o que acontece? Eu até uma vez eu brinco dizendo assim que eu vou lançar um livro chamado Desculpas Bíblicas, porque tem gente que vai lá na Bíblia e fica lendo a Bíblia, não para conserto, não para entender e mudar, se permitir ser moldado, mas para começar a arrumar argumento para dar desculpa, para não cumprir aquilo que deve cumprir. Então eu preciso, como foi falado, eu preciso manter as minhas características originais, né? Que é ser fiel. Eu preciso ser fiel à referência que Deus me deu. Eu preciso honrá-la com a minha reputação, ou seja, se permitir ser podado, né? Repodado, trabalhado, moldado, né? Para ser compatível com os propósitos daqueles a quem Deus colocou sobre a minha vida. Amém, queridos? E isso eu só consigo se eu tiver humildade. Eu só consigo honrar alguém se eu for humilde. Humilde para entender qual é o meu papel. Humilde para compreender quem o Senhor colocou, o porquê que o Senhor colocou aquela pessoa sobre a minha vida. E humilde para receber, me sujeitar a essa liderança. Me sujeitar, eu não gosto nem de usar muito esse termo liderança, me sujeitar a essa paternidade, porque a essa autoridade que o Senhor colocou para guiar a minha vida, para que eu cumpra os propósitos de Deus, para que eu trilhe naquilo que o Senhor me chamou a trilhar. E eu só consigo isso se eu for humilde. Humildade, querido, é você compreender, é você olhar e dizer, não, realmente, eu preciso entender isso aqui. Eu não sei todas as coisas. Alguém já deu um passo mais longe do que eu. Alguém já deu passos mais distantes. Alguém já alcançou algum lugar antes de mim. Sabe, eu fico olhando o quanto o orgulho tem atrapalhado a vida das pessoas. O quanto o orgulho ele tem impedido as pessoas de viverem o melhor de Deus. Por quê? Porque lhes falta humildade. Olha só o que diz Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Preste atenção nisso. Se você teme ao Senhor, você está sendo instruído pela sabedoria. A sabedoria está te instruindo. Teme ao Senhor. E a humildade, se você for humilde, isso precede a honra. Ou seja, quando fala que a humildade precede a honra, tanto você vai honrar quanto você vai ser honrado. Quando você aprende a honrar, querido, é que você é honrado. Porque ninguém vai conseguir, a própria palavra nos ensina, melhor é dar do que receber. Melhor é dar honra do que receber, mas entenda, quando você aplica princípios, quando você caminha por princípios, os princípios te protegem, os princípios eles te guardam, os princípios eles abençoam, os princípios te prosperam. E como eu falei hoje, nós vivemos uma sociedade que está muito desejosa de direitos. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não está desejosa de cumprir os princípios que são os seus deveres. Porque entenda uma coisa, quando você caminha com fidelidade e honra, quando você é humilde para se sujeitar, quando você tem humildade para compreender quem Deus colocou sobre a sua vida, meu irmão, Deus estabelece aliança. Permita-me falar algo.
Às vezes eu fico olhando, seja em igrejas, seja em empresas, seja que eu dou assessoria, mentoria, seja em empresa, seja em qualquer âmbito. É muito interessante quando a gente vê que pessoas chegaram ali arrebentadas, chegaram ali sem perspectiva, foram trabalhadas na sua vida, foram alinhadas em propósitos, foi mostrado para ela o que ela poderia fazer, o que ela poderia ser, como ela poderia chegar. E chega lá na frente, quando ela cresceu, ela se torna infiel e desonra. E uma frase, querida, tenha muito cuidado. Entenda uma coisa, eu não estou falando que você não pode crescer, que você não pode expandir, que você não pode trilhar os seus caminhos. Compreenda o contexto. O problema é o seu coração. O problema é o porquê. E aí é a palavra que vai te confrontar. Não sou eu, não é ninguém, é a palavra que te confronta. Sabe uma frase que você tem que ter muito cuidado? Se eu tivesse no lugar dessa pessoa, sabe aquela pessoa que te pegou lá quando você ainda não sabia caminhar em certas coisas, ela te ensinou, ela guardou você, ela cuidou de você, ela tratou de você, seja seu pai, sua mãe. Se eu tivesse no lugar dele, meu irmão, esse se eu, sabe quem usou essas palavras? Lúcifer. Lúcifer queria estar no trono no lugar de Deus. Você acha que ele convenceu um terço dos anjos a se rebelarem como? Se eu estiver no lugar de Deus, vocês vão ter privilégios. Isso é conjectura minha. Mas entenda uma coisa. Como é que anjos conseguem ser convencidos andando com Deus? A não ser quando lhe oferecem coisas, a não ser quando lhe mostram coisas que muitas vezes eles desejavam, mas entendiam que não era tempo, ou não era para eles. Sabe, queridos, existem coisas que você precisa compreender, que você pode até saber fazer, você tem até como fazer, só não é para você. Ou não é o momento, ou não é para você. Eu já ouvi, vou abrir meu coração aqui. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: por que você não abre o teu ministério? Você tem capacidade. Eu tenho. Eu sei gerenciar, eu sei administrar. Eu sei. E por que você não faz? Porque não é para mim. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Se ele tivesse me chamado para isso, ele já teria feito. Você está entendendo? Não significa que você não tem capacidade, não significa que você não pode, só não significa que não é para você. E isso é humildade. É você compreender quem Deus colocou sobre a sua vida. É você compreender o porquê que Deus te colocou naquele lugar. E você caminha naquele lugar porque você sabe que é ali que através dali, se você for fiel, se você honrar, é que você vai alcançar o propósito de Deus. Porque fidelidade e honra estabelecem aliança. Fidelidade e honra vai fazer com que a aliança seja gerada. E não existe nada mais forte daquele que se aliança com Deus e com aqueles a quem Deus estabeleceu. Você que está chegando agora no ministério, você que vai chegar no Ministério Ágape da Restauração, você não vai ter o privilégio de conhecer um homem chamado Rafael Ortiz. Mas se você compreender sobre fidelidade e honra, você vai viver os propósitos de Deus na sua vida. Você vai chegar aonde nem os seus olhos viram, aonde nem os seus ouvidos ouviram, aonde nem o seu coração ainda está pensando. Porque você vai aprender a amar a Deus. Você vai aprender a ser fiel. Você vai aprender a honrar.
e você vai aprender sobre o valor de uma aliança. Quando você, querido, é fiel e honra, Deus estabelece uma aliança. Quando você é fiel e honra, Deus estabelece propósito. Olha só, o que Deus falou, eu quero encerrar aqui com essa parte. O que Deus falou a Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, esse é um texto muito conhecido. Mas presta atenção às palavras de Deus a Salomão. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E aí ele dá um recado bem claro a Salomão. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres segundo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Querido, entenda uma coisa, quando eu leio esse texto, eu trago para hoje, eu trago para a nossa vida, eu trago para o nosso ministério. Compreenda. Deus estava falando: ei Salomão, se você for fiel, a sua referência, quem é? Davi. Se você for fiel e honrar a sua referência, se você honrar o que ele fez, se você honrar o que ele viveu, se você honrar o que ele te ensinou, se você caminhar no caminho que ele te direcionou, eu vou estabelecer uma aliança com você. Eu vou estabelecer porque você aprendeu a ser fiel e aprendeu a honrar um pai que já havia se partido. Ministério Ágape, nós fomos ensinados sobre paternidade. Hoje, o nosso Davi se foi. Mas hoje que Deus está levantando eu e você como Salomão, para dar continuidade ao legado, para dar continuidade a tudo que ele estabeleceu através do Pai. Eu e você hoje temos um legado, eu e você hoje temos que só aprender a ser fiel e honrar, porque Deus estabeleceu uma aliança com o nosso pai, Rafael Ortiz. Ele estabeleceu e escreveu essa aliança, dizendo: eu vou te dar um sonho. E o sonho é esse. A aliança é essa. Vocês serão assim e crescerão assim. Sabe, meus amados, se você deseja expandir, crescer, Ministério Ágape da Restauração, atenção, povo do Ministério Ágape da Restauração, pastores, atenção, queridos e amados ovelhas, Ministério Ágape da Restauração, aprenda a honrar, aprenda a ser fiel a tudo que nos foi dado através do nosso
pai. Aprenda a honrar, aprenda a ser fiel, que a aliança que Deus estabeleceu com ele será estabelecida conosco. Nós avançaremos, nós cresceremos, nós expandiremos, porque há uma aliança, há uma promessa, há um propósito, e ele vai continuar através daqueles que honram e são fiéis. Existem várias maneiras de você honrar e ser fiel a pessoas, ser fiel à esposa, honrar o marido, ser fiel ao marido e à esposa, aos filhos, aos pais, aos avós, aos pastores, aos patrões. Existem várias maneiras de você ser fiel, várias pessoas, várias classes que você tem que aprender a ser fiel e honrar. E nós aprendemos muito sobre fidelidade e honra. Nós aprendemos muito sobre isso, e não era um aprendizado da boca para fora, não era um aprendizado de lábios para fora. O coração não estava longe, o coração estava no trono de Deus. E quem encaminhou sabe o que eu estou falando. Então o que cabe a mim e a você agora é ser humilde. É ser humilde, porque a humildade vai preceder a honra. Nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo uma nova história. Nós estamos vivendo um momento a qual nós não estamos caminhando com o Pai fisicamente, mas que nunca será ausente por causa do legado. Nunca será ausente por causa de tudo o que nos ensinou. Se hoje eu e você somos e podemos ser, temos e podemos ter, foi porque o Senhor nos deu um Pai para nos ensinar a caminhar. Isso eu estou falando no âmbito espiritual, também não estou tirando a questão do seu pai, sua mãe, pessoas fantásticas, maravilhosas, pessoas que estenderam a mão a você. Estou falando do Ministério Ágape da Restauração. O profeta Alfredo, o apóstolo até talvez não seja nesse caminho que vocês me pediram esse tema. Mas entenda uma coisa, nós temos uma aliança que foi estabelecida com Deus e o mar. Uma aliança que o mar foi estabelecido com o mar através do apóstolo Rafael. E nós somos um ministério geracional. Nós somos um ministério de paternidade. Se nós aprendemos a honrar e sermos fiéis ao que foi estabelecido com o nosso Pai, o Senhor fará uma aliança conosco. E nos fará viver tudo aquilo que Ele viu, que Ele já viu e que nós não tínhamos visto, nós não vimos ainda. Mas que através de nós, muitas coisas vão acontecer. Entenda, quando eu e você compreendemos o valor dessa palavra, nós compreendemos o valor de honrar e ser fiel, o Senhor, aonde nós estivermos, Ele ouvirá a nossa oração. Aonde nós estivermos, Ele responderá. Por quê? Porque aquele que é fiel e honra, ele se humilha, ele ora, ele busca, ele converte seus maus caminhos, porque ele entende o que é ser podado. Isso é a poda. Isso é a poda. E aí ele faz o quê? Ele ouve dos céus, perdoa os pecados e sara a terra. Mas, queridos, existe também uma palavra que diz que se desviardes e deixar os seus estatutos e mandamentos e servir a outros deuses e os adorardes, então o arrancarei da minha terra, que vos dei esta casa que santifiquei em meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? E respondeu: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Nós temos um Deus vivo, queridos, que não nos abandona. Nós temos um Deus vivo que está dizendo: eu estabeleci uma aliança com seus pais. Nós temos aí a nossa apóstola Lateia, que também tem essa aliança. Eu estabeleci sobre seus pais, filhos, apenas
honrem, sejam fiéis e a minha aliança também será estabelecida contigo. Eu tenho certeza de que o Senhor fará grandes coisas através de mim e através de você. Ele fará grandes coisas em nós e através de nós. Eu tenho certeza que chegou um tempo de uma expansão avassaladora. Chegou um tempo de nós olharmos, mas estamos em dificuldades. O mundo está parado, muita coisa, mas entenda, o Senhor estabeleceu conosco uma aliança que foi estabelecida com o nosso Pai. O Senhor estabeleceu uma aliança com aquele que Ele escolheu para ser autoridade, um ministro de Deus e guiar as nossas vidas. O Senhor estabeleceu sobre o apóstolo Rafael, a apóstola Alteia, agora através também do profeta Alfredo, e de cada um de nós que estamos aqui, entendendo qual é o propósito, entendendo o valor da honra, o valor da fidelidade, o Senhor também estabelecerá uma aliança e tudo aquilo que Ele prometeu se cumprirá. Eu tenho certeza que eu e você viveremos coisas e veremos materializado coisas que o nosso Pai viu, só não contou para nós. E coisas que Ele contou e que muitas vezes nossos olhos se arregalam e dizem assim, meu Deus, é muito grande, será que vai acontecer? Se formos fiéis e honrarmos, eu tenho certeza de que virão se cumprir, porque a aliança foi Deus quem fez. Eu tenho certeza, amados, espero que essa palavra entre em seu coração. Eu espero que essa palavra ela tome espaço, ela encontre uma boa terra, essa semente encontre uma boa terra e faça crescer, faça brotar, crescer e frutificar a seu tempo. Honre, seja fiel em todas as áreas. Seja fiel em todas as áreas. Todas as áreas que o Senhor tem nos ensinado. Todas as áreas que o Senhor tem nos direcionado. Todas as áreas que o Senhor tem nos encaminhado. Sejamos fiéis. Não sejamos daqueles que honram somente o Senhor com seus lábios, mas que o coração está longe dele. Não sejamos hipócritas. Vamos dar continuidade a tudo que o Senhor nos chamou a fazer. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar mais uma vez com você. Curve a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que essa palavra encontre espaço no coração dos seus filhos e filhas. E que, meu Pai, brote, cresça e, meu Deus, dê o seu fruto ao seu devido tempo. Meu Deus, que haja uma alegria no coração em ser fiel e honrar. Que haja uma alegria no coração, meu Pai, em dar continuidade a tudo aquilo que foi estabelecido através do nosso Pai. Que nós tenhamos prazer em ser fiel e honrar tudo aquilo que o Senhor começou através dele, para que nós venhamos viver, meu Pai, a aliança que o Senhor também estabeleceu com ele. Que nós venhamos ver cumprida a aliança, ver cumpridas as promessas, para que em nós e através de nós o seu nome seja glorificado e o teu reino expandido nesta terra. Eu quero te louvar e bendizer. Quero te pedir, meu Pai, que nós venhamos aprender a ser fiéis e honrar em todos os níveis na nossa vida. Seja, meu Pai, em amor, seja em dedicação, como foi dito aqui, meu Pai, a cada um seja tributo, imposto, temor, a quem honra. Em amor, em tudo, que nós venhamos, meu Pai, honrar aqueles a qual o Senhor tem nos dado a caminhar e principalmente aqueles a qual o Senhor nos direcionou como uma autoridade para guiar as nossas vidas, para podar as nossas vidas, para alinhar os propósitos, para cumprir a tua vontade nesta terra e assim alcançarmos a eternidade tão desejada. Nós te louvamos e bendizemos, agradecemos e te engrandecemos em nome de Jesus. A ti seja toda a honra, a ti seja toda a glória, a ti seja todo louvor, todo domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça do seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto
e te dê da sua paz, com o propósito de ganhar o Brasil e o mundo para Jesus. Um abraço bem apertado, um beijo no coração no ciclo da expansão. Graça e paz, fidelidade e honra sejam o desejo do seu coração, e a aliança do Senhor que foi estabelecida se cumprirá a cada dia na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Você e eu, venha cavalgar comigo, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos com sua noiva, seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, e ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos, uma espada em suas mãos, e cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. Imagina você e eu, venha cavalgar comigo, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim, e nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar vestidos de branco, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Contigo, Senhor, eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor, eu irei
precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. De amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou, com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Você me amarrou, com cordas de amor. Você me amarrou, teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, Jesus. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo.
teu reino já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei, cante. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu, sim, Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Cante, cante, cante. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Usa o Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Junte sua família e cante mais uma vez esse refrão. Diga assim: os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos, eu sei. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Nos consagramos a Ti, Senhor. Tudo que temos e tudo que somos é para Ti e é por Ti.